Graça e paz, tudo bem? Tudo. Eu também estava aqui com uma dificuldade aqui no Instagram. Não sei se é entre a cadeira e a mesa, mas estava acontecendo alguma coisa. Mas graças a Deus deu certo. Ai, ai, obrigada, pastor. Obrigada pela ajuda. Eu sei que tem sido assim. Meu Deus, a gente movimenta tudo. Eu falo que movimenta a casa, movimenta a agenda. É verdadeiramente, a gente movimentou a agenda do pastor Alexander de uma maneira assim que ele teve que remover, mas graças a Deus ele está aqui sempre prontamente a nos ajudar. A extensão do reino, né? Pastor, obrigada mais uma vez, viu? E fica à vontade. A palavra é contigo, entendeu? Fica à vontade, que Deus possa te usar tremendamente, como já tem feito. Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Sejam, em nome do Senhor Jesus, alcançados todos os que ouvirem esta palavra, seja ao vivo, seja em algum outro momento, por meio da transmissão que fica registrada, que fica gravada, sejam todos alcançados pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, mas, acima de tudo, pelo amor do nosso Pai. Que possamos, nesta ocasião, ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela nos traz direção. A voz do Senhor, ela nos traz sabedoria e discernimento. A voz do Senhor, ela nos traz correção, nos traz exortação. Mas também a voz do Senhor nos traz ânimo, nos traz força, nos traz renovo, nos traz fé e esperança. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E se não tivermos condições de ouvi-la, estaremos à deriva, estaremos sem rumo, estaremos perdidos. O que nos dá segurança é a voz do Senhor. Porque todas as vezes que nós ouvimos esta voz poderosa, nós somos alcançados pela mão de Deus. E eu fico aqui observando a palavra de Deus, o quão importante é ouvir a voz do Senhor. Sabe, meus irmãos, Deus, diferente dos deuses das nações, o nosso Deus, ele está vivo. E por isso, ele tem olhos e vê. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem boca e fala. E eu quero iniciar neste tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Eu quero iniciar deixando para você uma pergunta. Obviamente, você responderá essa pergunta para você mesmo diante de Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor? Ouvir a voz de Deus faz a diferença. Quem não ouve a voz do Senhor não consegue avançar. Quem não ouve a voz do Senhor não toma posse daquilo que ele tem. Quem não ouve a voz do Senhor não é capaz de permanecer. Porque nós somos sustentados pela fé. Mas a nossa fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera,
Graça e paz, missionária Mônica, Deus abençoe. Pastor Wagner, Deus abençoe. A voz do Senhor é que nos dá segurança e alimenta a nossa fé. Já repararam como as pessoas na igreja dizem que não ouvem a voz do Senhor? Isso é preocupante. Chega a ser assustador. Como se eu estou na presença dele? E aí entramos num ponto importante. Como, se eu estou na presença dele, eu não ouço sua voz? E é aí que a gente vai começar a nossa ministração desta noite. A voz do Senhor depende da presença de Deus. Porque eu não posso ouvir quem está ausente. Eu só posso ouvir quem está presente. Hoje, graças à tecnologia, nós podemos ouvir até quem está distante. Por exemplo, diaconisa Elizabeth está lá no Rio de Janeiro. E este pastor que vos fala, Alexander, se encontra em São Paulo. Estamos distantes, mas não ausentes. Interessante que a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ou seja, o Senhor não está distante, ele está perto. Então, se ele está perto, a sua presença é real. E se a sua presença é real, como não ouvi-lo? Sabe, queridos, eu gosto muito de uma fala de Moisés, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 14 e 15. Êxodo 33, versículos 14 e 15. Que diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés disse ao Senhor, porque a essa altura, Deus já estava, digamos assim, no limite com aquele povo rebelde. Sabe um povo que sai do Egito, mas o Egito não sai do povo? O povo saiu do Egito, mas não tirou o Egito do coração. Tanto que bastava haver alguma situação adversa, alguma dificuldade, que eles começavam: Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui. Moisés, não havia túmulo suficiente para nós no Egito, vamos morrer agora aqui diante do Mar Vermelho. Aí o mar se abre. Moisés, agora não temos água. O Senhor faz brotar água da rocha. Moisés, agora a água está amarga. O Senhor torna a água doce. Moisés, agora não tem comida. O Senhor dá o maná. E o povo sempre: Moisés, ai que saudade das cebolas, ai que saudade do pepino. Lá no Egito tínhamos carne. Mas no Egito eram escravos. Só que Deus os traz para fora do Egito para falar com eles. E aí o povo diz: Moisés, vá você, vá você. E esse Moisés, que entendia a importância da presença, diz a palavra de Deus, o próprio Deus dizendo: a muitos eu falo, mas com Moisés eu me comunico face a face. E esse Moisés diz assim: Senhor, não nos tire daqui se a tua presença não for conosco.
Porque Deus já estava dizendo, olha, eu não aguento mais esse povo, eu vou não, mando o anjo à minha frente, vocês serão herdeiros da terra da promessa, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou entregar Canaã na mão de vocês, mas eu não vou com vocês, o anjo que vai, e Moisés diz assim, não sairemos daqui, não saio daqui, se a tua presença não for comigo. Então a questão é a presença. E a presença de Deus se fazia notória, tanto assim, que Deus falava com Moisés face a face. Mas porque Moisés entendia a importância da presença. Mas o que está acontecendo hoje, Diaconisa Elizabeth e demais irmãos que nos acompanham? O que está acontecendo é que as pessoas não estão mais na presença de Deus. O que eu tenho percebido é que falta um posicionamento para que haja a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela precisa ser trazida, atraída para cada um de nós. E como é que eu atraio a presença de Deus? Mortificando a carne. Porque a carne milita contra o espírito. E quando eu mortifico a carne, eu abandono o pecado. E Deus odeia o pecado. Deus não se aproxima quando há pecado, ele se afasta. Mas se eu mortifico a minha carne, se eu abro mão do pecado, eu atraio a presença de Deus. E como é que eu abro mão do pecado e atraio a presença de Deus, Alexander? Simples, eu preciso ser um crente do Job. Calma, não é o que você está pensando. O povo do Job aí pratica outro tipo de trabalho, mas no nosso caso, o Job é jejum, oração e Bíblia. Eu atraio a presença de Deus por meio do jejum. Eu atraio a presença de Deus por meio da oração. Eu atraio a presença de Deus, paz do Senhor, Bruno, Deus te abençoe. Eu atraio a presença de Deus por meio da leitura da Bíblia. É uma vida da prática de jejum, da prática da oração, da prática da leitura da palavra, que vão atrair a presença de Deus para que eu possa ouvir a sua voz. Tanta gente fala assim, mas eu não ouço a voz de Deus. E eu pergunto, será que de Gênesis a Apocalipse, Deus não falou nada com você? Sabe, o povo está mal acostumado com a ideia do eis que assim te diz o Senhor. Nós precisamos muito mais buscar o eis que assim está escrito. Porque isso é alimento e é voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Moisés, nessa altura, ele diz, eu não quero sair daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Eu não quero me afastar daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Não me tire daqui, eu não quero dar um passo sequer sem a tua presença. E é interessante. E aí chega a ser preocupante. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre a história de um sacerdote que estava no templo. Na verdade, ali, naquele tempo, ainda era no tabernáculo. Mas que não estava na presença de Deus. Você pode estar no templo, você pode estar na igreja e estar longe da presença de Deus. E longe da presença de Deus, não é possível ouvir a sua voz. Por isso, muitos hoje dizem, e aí são os caçadores de profecias. Inclusive, tem lives, tem cultos, tem congressos, tem encontros de caçadores de profecias. O problema é que os caçadores de profecias são sérios candidatos a levarem profetadas. Porque não ouvem a voz do Senhor. Porque estão longe da presença de Deus. Vem comigo para a palavra. Nós não podemos abrir mão da palavra.
Vem comigo para a palavra de Deus, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Samuel, capítulo 3. O texto vai desde o verso 1 até o verso número 10. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Um texto muito conhecido que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Preste atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora presta atenção no que está escrito. Eis que assim está escrito. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era rara. Ou seja, as pessoas não ouviam a voz do Senhor. Isso nos dias de Samuel. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Certo dia, estando deitado no lugar de costume o sacerdote Eli, versículo 2, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que interessante. Vem comigo. Eli, o velho, o sacerdote, a essa altura, com seus cerca de 90 anos de idade, já estava ficando cego, mas estava deitado onde? No lugar de costume. Como todo velho, sistemático, ele tinha o canto dele. Paz do Senhor, missionária Alvina, Deus abençoe. Ele tinha o canto dele deitar. Ele estava deitado no canto dele. Fofinho, quentinho, arrumadinho, gostosinho. O sacerdote. Experiente, ungido, separado, da linhagem sacerdotal, reconhecido, juiz de Israel, deitado no canto dele. Do outro lado, eu tenho um menino. A essa altura, Samuel, criança, bem jovem, estava deitado onde? Veja o que diz a palavra. Enquanto um se deita no seu lugar de costume, o outro se deita no templo onde estava a arca. Um estava longe, o outro estava perto. Um estava longe da presença, porque a arca representa a presença de Deus. Especialmente no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Roberta Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Naquele tempo não havia sido derramado o Espírito Santo. Isso aqui é Antigo Testamento, muito antes de Cristo, portanto, bem antes do Pentecostes. Então, a arca representava a presença, e o sacerdote não estava na presença, mas o menino estava. O menino deitava no templo, perto da arca, e o velho deitava no canto dele, longe da arca. E eu pergunto, Deus vai falar com quem? Com o menino na presença ou com o sacerdote fora da presença? Vale dizer que o sacerdote Eli estava em pecado. Qual o pecado de Eli? O pecado da desobediência.
pois Eli não educava seus filhos no caminho do Senhor. Ofne e Finéias se prostituíam, Ofne e Finéias se apropriavam daquilo que era sagrado, consagrado ao Senhor, das ofertas do Senhor, e Eli não os corrigia. E Eli não era sacerdote na sua própria casa. Ele podia ser sacerdote de Israel, mas não era sacerdote na sua própria casa. Eli estava em desobediência, portanto em pecado, portanto longe da presença, portanto Deus não vai falar mais com ele. Lembre-se que eu comecei falando de Moisés. Moisés dizia: eu não quero sair daqui sem a tua presença estar comigo. Já o velho Eli abre mão da presença e passa a viver na rotina, passa a viver na liturgia, passa a viver nos costumes, longe da presença. E estar longe da presença, deitado no lugar de costume, como sempre ali, confortável, numa boa, me impede de ouvir a voz do Senhor. Versículo 4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Mas diz aqui a palavra que ele correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7 é importante. Presta atenção. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mesmo sem conhecer, Samuel ouvia. E o que conhecia, Eli já não ouvia. Querido, não importa se você não tem título, se você não tem cargo, se você não tem experiência, se você não conhece, o importante é que você esteja na presença e ouça. Diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, muitos hoje não abrem a porta porque não conseguem ouvir. Não abrem a porta do coração, não abrem a porta da sua casa, não abrem a porta da sua família, não abrem a porta dos seus negócios, porque não conseguem ouvir. Samuel ainda não conhecia, mas ele ouvia. Aquele tempo, ele ainda não conhecia a voz do Senhor e não tinha sido manifestada a palavra ao menino. Estima-se que Samuel aqui tinha menos de 12 anos de idade. Era uma criança. Mas era uma criança que ouvia a voz do Senhor. Eu prefiro ser menino do que sacerdote que não ouve mais a voz do Senhor. Porque Deus fala com quem está na presença. Ele não fala com quem tem cargos, títulos, com quem tem experiência, com quem tem reconhecimento. Ele fala com quem está na presença. E os cargos, os títulos, a experiência não garantem que eu ouça a voz do Senhor. Exemplo, Eli. E o que acontece então? Terceira vez, versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem.
Interessante, Eli entendeu, mas não ouviu. Por isso, Eli disse a Samuel, vá deitar-se, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Samuel foi para onde? Para o lugar dele. Onde era o lugar dele? Volta para o versículo de número 3. O lugar dele era no templo em que estava a arca. Ele voltou para a presença. Ele voltou para a presença. E novamente o Senhor veio e ali esteve e o chamou outras vezes, como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Eu não vou continuar a leitura, mas a partir dali Deus começa a falar para Samuel. Jusileide, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus começa a falar para Samuel o que ele vai fazer com Eli e sua casa. Por que Deus revelou para Samuel e não para o próprio Eli? Porque ele não ouvia mais. O pecado, presta atenção, o pecado bloqueia os ouvidos. Porque o pecado me afasta da presença. O pecado de Eli, ele podia ser sacerdote, juiz, 40 anos de ministério. Ele estava longe da presença. E quem está longe da presença não ouve a voz. Então Deus vai revelar para Samuel. E se você continuar lendo, na manhã seguinte, o menino não dorme. Porque a revelação fez Samuel perder o sono. Meu Deus, vai acontecer isso com Eli e com seus filhos. Ele não consegue dormir. E na manhã seguinte, Eli manda chamá-lo. Vem cá, me conta tudo o que Deus te falou. Mas por que tem que perguntar para o menino? Porque ele já não ouvia mais. O menino, então, ele fica sem jeito, sem saber como se comportar. O que eu vou fazer? Não me esconda nada, disse o velho. Então Samuel fala tudo o que iria acontecer. Aqui foi a primeira vez em que a Bíblia relata Samuel ouvindo a voz de Deus. E detalhe, desse dia em diante, Samuel nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Ele foi sacerdote, juiz e profeta em Israel. Ele foi o que consagrou Saul e, posteriormente, Davi, ungidos reis de Israel. Tal foi a importância de Samuel nesse cenário. Mas tudo partiu da voz que aquele menino ouvia. Mas por que Samuel ouvia a voz do Senhor? Porque Samuel estava na presença. Isso traz para mim uma pergunta que não quer calar. Eu tenho ouvido a voz do Senhor? Se sim, glória a Deus. Se não, o que eu tenho que fazer? E eu repito, eu tenho que ser um crente do Job. E não o Job do mundo. As pessoas que são do Job. Não. O crente do Job é aquele que pratica jejum, oração e Bíblia, leitura da Bíblia. Porque isso atrai a presença. Porque o jejum, a oração e a leitura da Bíblia me afastam do pecado, consequentemente atraem a presença. Porque o pecado me afasta de Deus. Porque, diz a Bíblia, todos pecaram e foram destituídos, afastados, tirados da glória de Deus. Mas há uma oportunidade de retorno. A oportunidade do retorno é por meio de Jesus Cristo, que me lava e purifica de todo pecado.
A presença de Jesus Cristo é que me santifica. Mais uma vez eu falo da presença. E hoje, na pessoa santíssima do Espírito Santo, Deus fala comigo. Lembre-se do que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Mas recebereis poder. Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí você me pergunta, poder, dunamis, palavra grega que também dá origem à palavra dinamite. O Espírito Santo é dunamis, é poder. O Evangelho é poder. Paulo fala sobre poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. E aí seria assunto para uma outra pregação, para um outro convite, para um outro momento, diaconisa Elizabeth. Falar sobre poder. Mas como eu posso falar sobre poder sem a presença? Sem ouvir a voz? E muitos me perguntam, Alexander, por que hoje não se vê tão fortemente o poder de Deus sendo manifesto na igreja? Você vê a igreja primitiva? Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo na oração da hora nona. Eles entram pela porta formosa e se deparam com um paralítico. Estão indo para a hora nona, oração das 3 da tarde. O círculo de oração daquele tempo, digamos assim. E se deparam com um paralítico. Eles não se fazem de rogados, não tem o ouro, não tem o prata. Porque o paralítico estendeu as mãos, como de costume, pedindo esmola, moedas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o texto, ele diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho alguma coisa, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E tomando pela mão direita, pôs de pé. E seus pés se firmaram. E ele entrou com eles, dando glória a Deus. Vai para a oração do círculo de oração. E cura o enfermo. Isso era a rotina da igreja primitiva. Traziam os enfermos para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por eles, e eles eram curados. Os que estavam endemoniados eram libertos. Quando Paulo não podia ir, eles mandavam os lenços, os utensílios, os aventais de Paulo, para que através deles os utensílios curavam. Isso é poder de Deus. Mas por quê? Porque Pedro, porque Paulo, porque João estavam na presença. E a presença de Deus manifesta o seu poder. Então hoje a igreja, que não vive mais isso, sequer ouve a voz, que dirá manifestar o poder. Naquele tempo, curar um leproso, curar um paralítico, curar um cego, ressuscitar um morto. Lembra-se de Eutico? Ele estava lá na janela, Paulo foi estendendo o seu discurso, o menino cochilou, caiu e morreu. Paulo, sem alarde, sem alarme, sem nenhum tipo de escândalo, ele vai até o menino e fala, não, fica tranquilo. Ressuscita o menino desperta, e ele continua pregando a noite toda, ressuscitou o menino! E o culto seguiu normalmente. Ele pregou a noite toda, no dia seguinte seguiu viagem. Seguiu normalmente o culto. Ressuscitou alguém que havia morrido. Hoje em dia, se alguém é curado de uma unha encravada, tem que ter 7 dias de culto de ação de graça, porque não acontece mais. Mas porque não há presença. O poder não se revela. E como é que eu sei que não há presença? As pessoas nem ouvem mais a voz de Deus. Ouvem qualquer voz. Gosto muito daquela música da Sara Farias que diz assim, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz, Senhor, é firmamento, do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é cura. Essas pessoas não ouvem mais a voz.
E se não ouvem a voz, não têm poder, porque não estão na presença. Você tem ouvido a voz do Senhor? Como é que eu faço para ouvir a voz do Senhor? Jejum, oração e Bíblia. As pessoas não querem mais jejuar. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais ler a Bíblia. Por isso não estão mais na presença. E por isso não ouvem a voz. Ouvir a voz de Deus é necessário. Se eu não for capaz de ouvir a voz de Deus, eu estarei como Eli, longe da presença. Não importa que você tenha um cargo, um título, tenha experiência. Não importa que você tenha carteirinha, credencial. Eli tinha todas as credenciais que você puder imaginar. Ele era sacerdote, ele era juiz de Israel. Ele usava estola sacerdotal, mas não ouvia a voz do Senhor. Estava em pecado, longe da presença. E é interessante que o texto diz que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus fala com Samuel. Então a questão é simples. Antes que a lâmpada de Deus se apague, se ele não falar comigo, ele vai levantar outro. Se ele não falar com você, ele vai levantar outro. Se você não ouvir a voz, ele vai levantar outro que ouça. De que adianta frequentar inúmeras reuniões, encontros, cultos, palestras, se eu não for capaz de ouvir a voz do Senhor? De que adianta participar da rotina da igreja? Eli participava de toda a rotina do tabernáculo. Seus filhos, que se prostituíam, praticavam toda a rotina dos sacrifícios no tabernáculo, mas estavam longe da presença. E não ouviam mais a voz do Senhor. E eu finalizo esta palavra com uma pergunta. Você tem ouvido a voz do Senhor? Se não, faça o seguinte. Entre na presença para ouvir a sua voz. Entre na presença como Samuel. Deitadinho ali o menino, no templo, onde estava a arca. Porque na presença, mesmo sem entender muito bem, ele podia ouvir a voz do Senhor. E eu fico muito preocupado, observando a igreja de hoje, que na maioria das vezes não ouve a voz do Senhor. Ouve tantas vozes de tantas pessoas, mas não ouvem a voz de Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor? É na presença de Deus que você pode ouvir a voz de Deus. Longe da presença, você não poderá. Deus abençoe, Elizabeth. Um abraço. Manda um grande abraço para o Wagner. Que o Espírito Santo complete a obra na sua vida.
deixo aqui uma saudação muito carinhosa a todos, em nome de Jesus. Amém. Gloriosa palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, irmãos. Aleluias. Obrigada, pastor. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos, tudo que leva teu nome. Que você continue sendo esse míssil na mão do Senhor, que saqueia o inferno e que traz a vitória sobre cada casa, porque eu não tenho nem palavra para te falar. É meu intercessor, tem sido um intercessor, tem sido um amigo da minha família. Passei por tantas lutas esses dias e ele sempre ali orando, trazendo palavras de vida. Passei dificuldades e passamos agora por milagre, agora estamos glorificando o nome do Senhor pelo milagre que o Senhor tem feito na minha família. Meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer a tua amizade. Obrigada mesmo, coração. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Eu estou que nem a palavra de Deus, eu não tenho nada, Senhor, mas o que eu tenho, eu te dou minhas orações. Para que Deus possa ouvir, possa te abençoar aonde você estiver, em nome de Jesus. E um dia nós estaremos juntos. Vou te abraçar, vou abraçar a tua esposa e a gente vai compartilhar a nossa alegria, viu? Obrigada em nome de Jesus. Irmãos, quem puder, segue o pastor, tá? Pastor Alexander, um homem de Deus, meu Deus do céu. É uma pessoa assim que eu ainda não conheço pessoalmente, mas sabe aquelas pessoas que o Senhor traz, tipo Jonas e Davi? Mesma aliança, não adianta. Tem a mesma fala, é isso que nós temos, a mesma fala, mesma conexão no céu. Obrigada, pastor, em nome de Jesus. E eu quero pedir para você que está aqui conosco, que possa estar seguindo o pastor. Pastor, muito obrigada mesmo. E estamos aqui, precisando só gritar igual eu faço. Né? Quer falar mais alguma? Pode falar alguma coisa, pastor, fala das suas lives. Talvez Abri você o esteja microfone, tinha esquecido que eu tinha fechado. Na verdade, Beth, eu não tenho feito lives mais no meu próprio canal. Já tem um tempo que eu não estou dando conta. Eu tenho uma demanda presencial agora bem maior, tanto que para estar aqui com vocês eu precisei cancelar um outro compromisso presencial. E tenho participado, a exemplo de hoje, atendendo a convites de diversas pessoas, eu tenho participado de algumas lives. Semana que vem, por exemplo, eu já tenho agendado na terça-feira participar numa outra live, na terça às 22 horas. E assim eu tenho estendido um pouquinho mais dessa caminhada. Hoje a gente tem uma participação bem ativa aqui na cidade, na igreja, de forma presencial, né? O que eu tenho feito é o seguinte, e quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, além de colocar frases, pequenos vídeos, eu também pego essas lives que eu participo e recorto a pregação, né? Edito o vídeo e jogo nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, TikTok, todas essas redes aí. E quem quiser acompanhar, o material está ali à disposição. Tá certo? Amém. Mas no meu canal mesmo, o pessoal tem pedido, inclusive. Eu que não consegui ainda me organizar, depois de tantos anos fazendo live todos os dias, né? Foram praticamente 4 anos fazendo live todos os dias. Quantas lives, pastor? Você lembra que o senhor contava, estava contando? Então, eu perdi a conta, né? Porque Mais de mim, foi muito mais. chegou a 1.300 e aí eu parei de contar. Pois é. É assim, assíduo.
Eu No vejo como se YouTube fosse. tem mais de 1.600 vídeos, mas tem alguns vídeos que são shorts, né, aqueles curtinhos, que são reflexões e tal, mas você pode pôr aí por baixo pelo menos umas 1.400 lives, estimo É. aproximadamente. É um tempo, né, pastor, que Deus vai nos dando, né? É onde a nuvem está indo, a gente está seguindo, né? Se é agora para ficar online, amém. Se for para ficar presencial, também assim. Eu também Inclusive, fazia quando eu duas por faço semana. lives, o pessoal do Instagram, eu peço, pode me marcar como colaborador, que aí a live também aparece na minha página, no Uhum. meu perfil do Instagram. E aí Sim. mais pessoas podem ser alcançadas, né? Então, todo mundo que me convida, eu falo para fazer isso, marca como colaborador, e aí aparece no meu canal também. E assim a gente vai, digamos assim, pulverizando a palavra de Deus para alcance de maiores vidas e mais pessoas, né? Sim. Glória a Deus. Maravilha. Tá ok, então, pastor. Obrigada. Que Deus abençoe.